Saudações, amigos. Cumprimento a todos que estão a ouvir e vamos fazer aqui hoje uma reflexão sobre o mês que está chegando, que é o mês de novembro, que é o mês um mês azul para todos os homens. É um chamado que nós temos para a saúde. E nós vamos falar aqui hoje, nós vamos fazer uma reflexão sobre a saúde do homem na visão espírita. Existem muitas visões, é evidente. E o que eu quero dizer para vocês é que quando falamos em saúde do homem, estendemos as mulheres, as esposas, os jovens e principalmente os homens adultos. Há algo para ser feito, há algo para ser pensado. Aí a gente questiona, o que é saúde? A gente está falando de saúde, mas eu preciso saber o que é saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, definiu em 1947 que é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Isso é a Organização Mundial de Saúde. Mas nós, espíritas, nós vamos buscar na codificação algo interessante que nos orienta. Quando o Espírito da Verdade nos diz que nós temos o corpo físico, o corpo espiritual e o corpo mental. Apesar de que outras dotações espiritualistas falam em vários outros corpos que estão contidos nesses corpos que estão aqui. Eles falam do corpo físico, ou do corpo mental e do corpo emocional, que não é nada mais, nada menos do que pode ser esteja contido no corpo espiritual. Porém, todos esses corpos têm que estar em perfeita harmonia. Em perfeita harmonia, porque quando o corpo está em desarmonia, desequilibra o outro e aí vem a doença. Precisamos estar ativos sobre esses pontos que existem. Antigamente, a expectativa de vida de um ser humano, 35 anos, ele já era um velho. Hoje já existe no Japão e outros países, inclusive no Brasil, pessoas que já ultrapassaram 100 anos de idade. O Japão tem mais de 50 a 100 mil pessoas que já ultrapassaram 100 anos de idade. Aqui no Brasil, se for ver as estatísticas, não fica diferente. Fica quase isso. Então, a gente via no passado, na Grécia Antiga, Hipócrates dizer e citar que faça do teu alimento o teu remédio. Porque se nós tivermos esse corpus em harmonia, nós não ficaremos doentes. Em um processo normal, natural da vida. Por isso que a gente chama atenção para esses pontos. A expectativa de vida, como eu falei no instante, no ano de 1960, era 52,5 anos em 60. Mas antes, na Idade da Pedra, era 30 anos e já estava velho. Nos últimos 70 anos, o passo que a medicina e as pesquisas nos deram foi um salto para 35 anos. Então, é necessário que a gente fique atento nesses momentos que nós vivemos, principalmente quando estamos buscando aperfeiçoar e ter mais saúde.
Eu devo dizer a vocês que Deus foi tão maravilhoso em nossa vida, que nos deu um doutor. Nós temos um doutor dentro de nós. O nome desse doutor chama-se sistema imunológico. Por que sistema imunológico é um doutor? Hoje nós estamos ouvindo falar com o processo que houve da Covid-19, está dizendo, o seu sistema imunológico está baixo. Seu sistema imunológico, se ele estiver perfeito, você não vai ter doença nenhuma. E isso é a realidade. Por quê? Quando um dos nossos corpos está em desequilíbrio, o sistema imunológico cai. Cai a tal ponto de a gente ficar suscetível a qualquer tipo de doença, gripe, resfriados, tudo isso. Vocês ouvem falar por aí gente que diz, resfriado eu não tenho resfriado nenhum. E tem muita gente que diz, quando eu estou gripado é terrível, a minha arrasa. Sistema imunológico. Por isso que todo mundo corre, vai comprar vitamina C. Mas essa vitamina C só se lembra na hora que está doente. Por que é que com o tempo, com frutas, com verdura, com tudo, a gente não vai se abastecendo de vitamina? Por que é que a gente não cuida de nossa matéria? Por isso que é necessário que a gente esteja plenamente tendo um conhecimento do que é saúde, para que a gente possa ter longa vida. Porque no universo, tudo tem um propósito. Nós temos que nos conscientizar do que nós queremos. Nesse mês de novembro, por exemplo, há um alerta da humanidade para que o homem se cuide. E que as esposas, como eu falei aqui no início, filhas, tudo isso, conduza eles ao médico para examinar. Por quê, minha gente? Mas logo mais aqui eu estarei falando por que essa situação existe. Por que nós temos problema com a próstata e precisamos tirar esse tabu e ir ao urologista. Não existe ainda nenhum tipo de efeito se não for o contato físico. Não existe nenhum tipo de efeito. Por isso, nós temos que ficar atentos a tudo e a todos. Nós temos que ter uma alimentação sadia. Nós temos que ter hábito sadio de andar, de fazer exercício, musculação. Porque a gente está vivendo muito e muito mais anos. Mas só que nossas células, nosso corpo, enfim, começa a mudar. E ele estando fortificado, nós estamos livres de qualquer doença que venha nos abater como jovens. Eu poderia citar aqui que tem doenças que nós trazemos de outras vidas, porque eles já estão impregnados no nosso perispírito. As ansiedades, os ataques de pânico, as depressões, os medos que nós não devemos ter, doenças físicas e psicossomáticas, nós inventamos a mania de ter doença. Insônia, mudança de humor, ouvir vozes, pressão no peito, câncer. Nós precisamos ir fortemente essas doenças, que ela vem de reflexo de vida passada. Mas em nossa vida, nós já podemos corrigir elas. Corrigir como? Através da lei de causa e efeito, que é uma lei de progresso. A gente ia evoluindo e crescendo. Quando a gente cresce espiritualmente,
essas doenças vão extinguindo. O próprio Cristo disse: basta que tenhas um pensamento positivo ou faça uma caridade, que 1000 pecados são perdoados. E às vezes, esses resgates que nós precisamos, eles têm que ser apagados. Através de nossa evolução, ele não nos alcança. Por isso que para a gente ter uma saúde perfeita, nós temos que ser espiritualizados e estar em comunicação, em consonância com os ensinamentos espirituais. Não querer fazer aquilo que não está ao nosso poder, ao nosso controle. Eu passo para vocês agora algo que a gente vai conversar um pouco sobre neuropeptídeos. Eu tenho algumas telas aqui que vai nos explicando o que é que são eles. Então ele diz aqui o seguinte: qual é o seu pensamento e em seu coração, como ele é? O que é que você pensa? Que através dos pensamentos, o coração emana as emoções vêm para o pensamento. O pensamento é o nosso processo mental. E através dele ser ruim, a gente começa a desequilibrar. Se ele é positivo, como o próprio Cristo manda que a gente pense positivo, que a gente ore e vigie para ver se não está vigilante, não é vigiar o vizinho, não, é vigiar a nós mesmos se estamos com pensamento positivo. Esquecer aquele, não vai dar certo, comigo não dá. Vai, só é a gente querer. Qual é o seu pensamento e em seu coração, como ele é? Porque eu sempre digo às pessoas que o nosso magnífico pensamento, ele sai de nossas emoções e sai do nosso coração. Eu tenho até uma médica amiga minha, que ela é cardiologista, e tem um neuro também amigo, que ele diz o seguinte: o que está em seu pensamento, ela diz para ele, é o que eu mandei para lá, porque foi o coração que mandou. Imagine como o sistema imunológico tem que defender ante o ataque constante que se vê acometido. Vamos ver que ataques são esses. Lhe parece que as bactérias assassinas, as enfermidades gerais e as gripes malignas são perniciosas. Você se surpreenderá quando souber que as pesquisas médicas e científicas concluíram que o inimigo mais temido pelo organismo não são os micróbios. Não são os micróbios. Por que não são os micróbios? Um momentinho que deu um probleminha aqui. Os pensamentos e as palavras de cada dia. Toda palavra tem um efeito para você, para mim, para todos nós. O que é que a gente pense, aquilo toma forma, pensamento, e corre o perigo de ser realizado. Eu, por exemplo, lia em um livro, certa vez, em uma reunião com Divaldo Franco, quando passava uma determinada novela, que tem uma artista famosa que foi Miss Brasil, e todo mundo cultivava ela como uma deusa, aquela mulher maravilhosa, e ela estava uma vez na praia. E um médium ia sair para a reunião de trabalho, e quando ele avistou na televisão a novela, ela de biquíni, ele ficou admirado, ficou com aquele ar de calor, quando avistou ela. Mas tinha que trabalhar, ele desligou a televisão,
quando a novela das 8 era às 8, e foi. Quando chegou lá, que Divaldo presenciou ele, quando ele chegou, ele disse, fulano, chamou outro médico e disse, vai na sala, dá um passe nele, porque quem está acompanhando ele é aquela atriz famosa da novela. Por quê? Porque ele criou no pensamento ela de biquíni e ela veio, a forma pensamento veio ao lado dele. E isso acontece conosco constantemente. Por isso que nós temos que ter um cuidado do nosso pensamento. O que é que nós estamos pensando? Quer mais? Há um nutriente de efeitos terapêuticos mais eficaz que as vitaminas, os minerais, as enzimas, os remédios naturais e as ervas medicinais. Chama-se o amor. Quando a gente está dentro de um amor, é como se estivesse dentro de uma bolha de luz e que nada nos atinge. Basta dizer que o amor, ou a luz, ela vê as trevas, mas a treva não consegue enxergar a luz. Por isso que às vezes irmãozinhos que tentam vir em busca de obsessão, eles não conseguem enxergar. Eu tenho uma amiga minha, que ela é uma pessoa muito humilde, mas muito humilde até no falar, ela é baixinha. E certa vez ela morava na Ribeira, ela estava indo para casa. E aí era a noite de um domingo, o ônibus sofreu um assalto. E os ladrões foram gritando, passa, 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 passa. Ela pegou a carteira e as joias dela, botou na mão e ficou de cabeça baixa em oração. Quando terminou tudo, alguém disse para ela, dona menina, os assaltantes já desceram do carro, pode baixar a mão. Ela fez, não levaram nada. Porque eles não viram. Estavam naquele momento bloqueados. Não enxergaram aquela luz. Porque quando a gente grita com medo, a gente já entrou em sintonia com o que é errado, com o bandido. Porque o medo nos proporciona coisas terríveis de negativismo. Quando você vai na rua, vai sair e já diz, meu Deus, eu não vou levar relógio porque eu posso ser assaltada, você já está em sintonia com a energia do bandido. Mude. Diga assim, eu vou levando tudo porque eu vou com nosso Senhor Jesus Cristo no coração. E meus irmãos espirituais que vão me protegendo. E siga a sua caminhada. Você vai passar por eles e ninguém vai lhe ver. Isso quando a gente está com Jesus no coração, com o amor no coração. Não devemos temer. A não ser casos que sejam de vidas passadas que possamos resgatar, mas esses resgates serão atenuados com o amor. Eu vou contar a história para vocês. Existia um senhor que o nome dele era Epaminondas. E ele nasceu filho foi adotado. E esse pessoal que adotou ele morava em uma rua que tinha uma creche espírita. E ele ia lá para a creche. Desculpe aqui, porque deixa eu bloquear aqui. Ele ia lá para a creche. Não é possível uma coisa dessa. Deixa eu desligar aqui. O celular não chama, mas na hora que indevida ele aparece. E ele ia lá para a creche com as crianças brincar. E foi crescendo, criancinha. Um belo dia, ele chegou para as crianças iam crescendo e os desligando da creche. E ele ficando, vinha outras, ele disse, não, tem algo errado aqui. Eu preciso fazer algo por essas crianças, porque estão saindo para a rua sem uma profissão. E ele já tinha uma profissão de marceneiro.
Ele aí juntou alguma reserva, comprou os equipamentos de marcenaria e começou a dar aula às crianças lá. Quando a criança saía da marcenaria, já era um marceneiro, já ia ganhar dinheiro, já tinha uma profissão. E nisso ele foi trabalhando anos e anos, ensinando os meninos que passaram a ser já jovens, iam crescendo, agradeciam a ele e iam embora. Um belo dia ele trabalhando, uma das serras cortando madeira, cortou um dedo dele, arrancou um dedo dele. E aí todo mundo disse, mas meu Deus, o senhor Epaminondas é um homem tão religioso, tão iluminado, e deixa que aconteça um acidente com esse. Porque nós espíritas pensamos logo que nós estamos imunes a tudo. Foi quando o mentor espiritual em uma reunião veio e disse, gente, já estava na programação dele perder um braço. Por tudo que ele tem feito em prol da caridade, ele foi merecedor e perdeu um dedo. Isso porque a lei de causa e efeito, ela vai nos evoluindo, vai nos colocando em uma condição que a gente vai tendo uma vida melhor. Por isso, meus irmãos, temos que ter sempre o cuidado do pensamento, o cuidado de fazer o bem e não esperar que quando a gente estiver do outro lado nós estamos sendo beneficiados com tudo. Porque nós estamos resgatando uma encarnação. E quantas encarnações nós já tivemos? Mas nessa, se a gente tiver méritos, já vai servir de mérito para outras. Porque a gente vai começar a dar um passo para a evolução. Pensem nisso. Pensem nisso. O cérebro trabalha constantemente todos os dias do ano, toda hora, não fecha nos feriados, nem tira férias, nem na hora de dormir. A gente está ali, se deslocamos do espírito para algum lugar, mas o cérebro está funcionando. Durante a noite a gente perde 750 calorias durante o sono, porque o cérebro está funcionando. A princípio, é o computador que dirige o organismo e regula praticamente cada uma das funções do metabolismo e de seu equilíbrio químico. Desde o sistema nervoso até a atividade sexual, passando por 1000 atividades que você não tem nem ideia, o cérebro é quem manda e está constantemente criando, automatizando, regulando, equilibrando e mantendo todo o organismo em cada momento do dia. Ele está ali equilibrando, colocando nossos pensamentos, nossas emoções. É o cérebro que comanda. Agora, se a gente faz a coisa errada, desajusta tudo. A ciência descobriu que quando tem um pensamento, o cérebro produz substância que abre o que se poderia chamar de janela para a atuação dos sentimentos. Quando o pensamento é concluído, a janela se fecha. Por exemplo, quando vê a pessoa amada, essa sensação incrível que percorre o corpo não é outra coisa que uma substância química. Quando se excita sexualmente, o seu corpo é levado a liberar outra substância química. Quando alguém tenta lhe assaltar e vem a vontade de reagir, de ter consigo uma arma para desintegrar esse safado, essa ira que sente, esse ácido corrosivo que aparece no sistema circulatório, no estômago, essa sensação é outra substância enviada pelo cérebro. O que é que acontece? Essas substâncias que chegam, ela vem, penetra no corpo. Ela vai para a parte mais frágil do corpo. Na mulher, às vezes ela vai direto para os seios, que é a parte mais fragilizada. No homem,
para a próstata. Por isso que nós temos o Novembro Azul e temos o Outubro Rosa. Porque são os meses mais importantes para alertar, alerta, se cuida, vai lá no médico. Porque é nessa hora que vem esse alerta da sociedade nos conclamando para a gente se cuidar. E aí tem homens que se dizem machão e dizem, eu não vou. Como eu conheço médico que faleceu, vizinho aqui do prédio, de câncer na próstata, porque ele disse que não ia. E não foi. Passou pela universidade, estudou 5 anos, fez residência, viu tudo dentro de um hospital e se recusou a fazer o tratamento. Se recusou a se cuidar. Isso nós vamos ser cobrados. Porque se você tem conhecimento, é terrível. Agora, através da caridade, você pode amenizar a situação. Eu conto uma história de uma senhora que ela era, não vou dizer pobre, ela era uma pessoa sem recursos. E certa vez ela descobriu que estava sentindo uma dor no peito. E nunca fez mamografia. Mas antes disso, ela entrou numa farmácia para comprar alguma coisa e viu uma propaganda sobre o câncer de mama, convidando todas as mulheres para fazer a mamografia. Ela olhou e disse, isso não é para mim. E foi para casa. Quando um dia, poucos dias depois, ela dormindo, ela foi levada para um local. E quando ela chegou nesse local, avistou a mesma matéria e se assustou. Eu já vi isso. Se assustou, ficou, por que isso aqui? Eu estou dormindo e isso aqui. Aí veio um irmãozinho e falou com ela, senhora, é só para lhe avisar que a senhora vai ter um câncer. Ela desesperadamente disse, eu! Ele disse, sim, esse câncer está aí há mais de 200 anos. Ele agora está saindo. Confie em Deus. Ele está indo embora, está lhe libertando. Mas ela acordou e não lembrava de nada. Ela disse, o que foi que eu vi? Quando chegou, a situação estava se agravando, ela conseguiu acertar para fazer uma mamografia e uma tomografia que o médico pediu. E constatou os nódulos. E ela tinha que fazer a cirurgia, mas o plano de saúde dela não cobria a cirurgia, não cobria nada, porque ela estava em atraso, estava tudo parado. A situação financeira danificou ela. E ela pegou, a enfermeira era espírita e disse, senhora, eu vou lhe ajudar. Vamos fazer o seguinte. Eu vou lhe levar no centro espírita, se acalme, porque lá você vai receber passes, vai tudo, você vai ter paciência, vai receber energias e vai lhe dar um conforto melhor. Ela aceitou, não tinha como, não tinha dinheiro para nada. Chegando no centro espírita, ela viu uma obra social tão maravilhosa que ela disse, não, já que eu vou morrer, eu vou aproveitar meus dias para ajudar as pessoas. E ela começou a ajudar, trabalhou por muito tempo. Mas ela, quando tomava banho, não tocava nos seios, porque ela achava que se tocasse ia doer. Ela ficou com receio. E o tempo foi passando. Um dia, o Dr. Bezerra de Menezes, com toda a sua equipe médica, visitando, que eles fazem muitas visitas a casas de caridade, não só espírita, como evangélica, como tudo que se diz casa de cura, ele está presente. Ele é o mentor espiritual para todo o Brasil, de todas as casas de cura.
ele chegou nesse dia e conversou com o mentor espiritual do centro. Não foi com o mentor material, o presidente do centro, com o mentor espiritual. E conversou com ele sobre a situação de cada um. Que nós pensa que nós não somos acompanhados, somos sim. Aí, resultado, num dado momento, o mentor disse, olha, nós temos aqui uma senhora que ela chegou aqui com câncer e gostou da obra e tem se dedicado intensamente nessa cruzada aqui, já ficando espiritualizada, e trabalha de manhã até de tarde e não reclama, e com o câncer no peito. Ele simplesmente chamou os médicos assessores dele e disse, examine essa irmã. Quando examinou, os médicos voltaram para ele e disseram da situação. Ele ainda delegou e disse assim, retire o câncer dela. E aí, o mundo espiritual, logo sabendo, comunicou às entidades que estavam trabalhando, e uma entidade chegou para ela e disse, toque no seu peito. Ah, não posso, toque no seu peito. Ela aí pegou na mão dela e conduziu ao peito, ela não sentiu nada. Ele disse, por seus méritos em estar ajudando na caridade e na cura também de pessoas que aqui chegam, foi pelos seus méritos, foi determinado pelo Pai Celestial, que a partir de hoje você está curada. Entendeu, meus irmãos? Porque a necessidade, quando Kardec diz, fora da caridade não há salvação. Porque, eu repito, fora da caridade não seremos felizes. Vamos buscar ajudar aqueles que estão em sofrimento. Vamos buscar interceder junto a Jesus por aqueles que têm dores. É a filosofia e o papel do Espiritismo. Internalize para dentro de nós o que tem que ser feito nessa caminhada de amor. Porque a gente precisa curar do espírito e precisa curar da matéria. No espírito, quando a gente faz qualquer ato de ação, e às vezes vai limpando o perispírito, e quando limpa o perispírito, a matéria está limpa. Mas para manter a matéria limpa, temos que mudar o nosso pensamento. E dando continuidade, a gente vê aqui essa substância segredada pelo cérebro, que nos causa doença por causa de nossos pensamentos, chama-se neuropeptídeos. Qualquer neurologista explica isso, ou qualquer pessoa que entenda um pouco de neurologia. A biologia levou anos pesquisando este campo e ainda continua. O que sabemos até agora é que quando se tem um pensamento, o cérebro produz substância que afeta a pessoa, e o que ela sente é produzido pela assimilação desses neuropeptídeos. É aquela assimilação, se você pensa bem, seu cérebro recebe coisas boas. Mas se você pensa ruim, ele recebe coisas ruins. Porque o universo conspira a seu favor. O universo não sabe o que vai ser bom, o que vai ser ruim. Sabe o que você está emanando. Pense nisso. É aqui a coisa se torna inquietante. A ciência médica fez uma descoberta transcendental na última década, que passou praticamente inadvertida. Já era sabido que a célula do sistema imunológico, como todas as demais, tem compartimento de descarga em sua membrana para assimilar diversas substâncias, as células. Olha aí o neuropeptídeo vem envenenado, cai dentro da célula. A célula não pode, não tem como, e aquilo ali vira um tumor, porque ela está sempre limpando. Nosso organismo, por dia, bota bilhões de células mortas para fora. O que se descobriu foi que na membrana de cada um dos linfócitos que defende o corpo de bactérias, vírus, fungos, parasitas, câncer,
E de todas as enfermidades, existe um ponto concreto de carga que recebe do neuropeptídeo. Nós temos distúrbio de pressão, nós temos distúrbio de glicêmico, que gera diabetes. Tudo isso provocado pelos nossos pensamentos, que já chegou e danificou a matéria. Aí temos que ficar medicamento, controle, sobe, alta, entendeu? A vida toda. O que importa ao sistema imunológico é aquilo que pensamos. Por isso a importância dos pensamentos. O cérebro só cria a doença que conhece o nosso temor em ter uma doença e é precursor da criação dela. Somos responsáveis pelos nossos sentimentos mais interiores. As palavras nos afetam mais do que arma. Uma ofensa pode nos matar porque tudo isso deprime nosso sistema imunológico. Uma ofensa pode nos matar, a gente deprime. Vamos viver em paz com todos. Levar energia positiva, que quando a gente leva energia positiva, recebe energia positiva. Ou se a energia negativa vier, ela não nos penetra. Lembra do Salmo 91, quando ele diz: as flechas, os males da meia-noite, as flechas que vem de dia, uma flecha envenenada de vermelha, que é uma energia negativa que está vindo. Se nós formos pessoas negativas, ela penetra. Mas se a gente for positivo, ela bate e cai. Ou volta para quem mandou. É necessário que a gente se cuide. Nosso pensamento e nossas emoções. Porque aquilo que a gente diz é forte. Temos que ter esse cuidado. Isso não é tudo. Já temos visto que o sistema imunológico fica algum tempo escutando nossos monólogos internos. Raiva, mágoa, as ofensas que escutamos, o amor que nós negamos, enquanto nenhuma célula ou órgão do organismo monitore e responda com uma ação concreta a estas pragas danosas, as quais vão se acumulando no órgão que estiver mais fraco. Eu falei aqui os seios, a próstata do homem. Está aí. As células, elas não estão preparadas, elas não reagem. Recebe aquilo que entre nós chamamos de adrenalina, é essa substância química. Por que nós não colocamos a adrenalina de amor? Tem que ser a adrenalina de raiva. Já foi descoberto que o maior causador de câncer é a raiva. Porque aquela adrenalina é muito forte. Quando você começa a esmiuçar e querer pegar uma pessoa, querer se vingar, querer tudo isso. Vamos pensar o que nós queremos da vida. Vamos aprender a ter uma vida diferenciada, a ter uma vida melhor, a ter uma vida do bem. O sistema imunológico não só escuta, mas reage de acordo com o pensamento, esse diálogo emocional. As células que defendem nosso organismo têm pontos receptores de neuropeptídeo, as substâncias que produzimos no cérebro em cada pensamento. E a resposta do nosso organismo aos germes, patógenos ou ofensas varia dependendo do que se fortaleça ou debilite o amor por nós mesmos e que dará força ao nosso sistema imunológico para nos defender e nos manter saudáveis. Quando eu disse aqui que o sistema imunológico é o nosso doutor,
é porque nós temos que estar, sim senhor doutor, você tem que estar forte dentro de nós. Se a gente não fizer isso, como ele diz aqui, não escuta, mas reage de acordo com o pensamento a esse diálogo emocional. Vamos ficar atentos. Vamos aprender mais o que se passa em nossa vida. A resposta do sistema imunológico está condicionada ao pensamento. Praticamos o amor, cuidemos de nós mesmos. Porque os espíritos, eles cuidam do nosso lado espiritual, mas a matéria somos nós. Eu conheço médicos que dizem que não vão tomar vacina, e são médicos espíritas. Nós estamos vivendo uma pandemia terrível, e a pessoa se isenta de sair. Quando você vê que o mundo, o corpo científico mundial, está dizendo, tome a vacina. E muita gente diz, eu não vou tomar a vacina. Eu disse a um senhor que é médico há poucos dias, médico não veterinário, eu disse, meu amigo, se durante os tempos que não existia vacina, quantos morreram? A vida ia até os 35 anos. E se a gente não tivesse tomado aquelas vacinas que chegava a rasgar o braço, nós podíamos ter paralisia, sarampo, catafora, tantos e tantas coisas que nos protege. E hoje, a gente está vendo uma vacina, muito embora ela foi feita rápida, mas está sendo corrigida se houve alguma falha, alguma coisa. Mas que olhe o mundo como está, a redução grande e praticamente já como quem se a doença tivesse ido embora, com a graça de Deus. Mas veio para nos exercitar, saber quem somos nós, para o homem pesquisar, porque Deus deu, está dando a cura para a gente. E muita gente se recusa a tomar vacina. Aproveite a oportunidade e faça o bem para você mesmo. Tudo o que fazemos ou deixamos de que nos façam tem consequências físicas. Portanto, ame a si mesmo e viva positivamente. É essa a mensagem que vem no final. Porque nós precisamos estar com esse doutor fortificado e não ficar correndo para a farmácia para comprar remédio, comprar, sei lá, remédio que não serve, remédio disso, quando o remédio somos nós mesmos. Sistema imunológico está em nossa alimentação, como dizia Hipócrates no início do mundo. Faça do seu alimento o seu remédio. Foi o médico, o patrono dos médicos mundiais, na Grécia Antiga. E simplesmente nós rejeitamos e ficamos correndo. Tomamos vacina de gripe, a gripe tem mais de 4 tipos, aí quando fica doente, gripado, porque eu tomei vacina, não adiantou nada. Não, se fortaleça com vitaminas. Se fortaleça, nós temos a vitamina D, que é o sol. Nós temos a vitamina C, que vem das frutas, verduras e alimentos. Nós temos tantas vitaminas B12, B e B12, todas elas melhoram nosso estado de vida, nosso sistema imunológico. E simplesmente a gente rejeita. Eu conclamo aqui a todos os homens. Vão ao urologista ver como está a sua saúde. Não só urologista, mas cardiologista também. Eu, graças a Deus, eu fui e fiz todos os exames. Deu apenas uma atenção, porque meu açúcar subiu um pouco. E eu estou indo ao médico semana que vem para ele analisar direitinho tudo. Mas o cardiologista já olhou para mim e disse, você está parecendo no ano de 2004, quando chegou aqui com a saúde perfeita, continua tudo perfeito. Porque eu gosto de me cuidar. Às vezes a gente
Chega o fim de semana que tem um excessozinho, mas depois, como diz no popular, puxa o freio de mão. Mas a gente ficar solto o tempo todo, danificando o nosso organismo, não é bom. Provoca as doenças, provoca, enfraquece nosso sistema imunológico. E às vezes nós nos deparamos com outras doenças kármicas que a gente já traz do passado. Eu, por exemplo, eu tive depressão. Mas a depressão foi numa época que quase que não existia psicólogo. Não sou tão velho assim não, mas é uma profissão que há pouco tempo que veio vislumbrar. Mas acontece que foi através de livros, eu comprando livros da Edições de Ouro, livros que eu via, Vença o Medo e a Depressão, eu não dizia nada em casa, porque dizia que era, desculpa a expressão, era frescura. Eu não dizia, eu às vezes quando eu chegava em casa, eu me abraçava minhas filhas, e eu tinha consciência de que vocês precisam de mim. E eu não vou entregar os pontos. Por isso, meus irmãos, vamos fazer uma viagem dentro da gente. Vamos lá dentro de nós tirar a ansiedade. O que é ansiedade? É você querer o futuro hoje. Vamos deixar as coisas acontecerem. Vamos fazer o bem que a gente puder fazer e pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que ilumine nosso futuro. Porque tudo depende dele. Tudo depende daquilo que a gente faz com as pessoas, ir às ruas levar alimento, doar cestas básicas, orientar as pessoas na rua, fazer o bem. Porque assim, na visão espírita, nós vamos conseguindo fortalecer nosso sistema imunológico. Aquele sistema que a gente fica buscando comprar remédio, comprar ivermectinas da vida e tanta coisa assim. Não vamos a esse ponto. O remédio, às vezes, ele é bom quando a situação da doença chegou, tem que tomar. Eu via muito no interior as pessoas, às vezes, com obsessão. Não era cuidado a obsessão e ela ficava louca. Que a loucura é proveniente de uma obsessão. E o pessoal dizia assim, cozinhou o juízo. Por quê? Porque o obsessor vem, se implanta ali, que eles chamam hoje, estão dando outros nomes estão dando alguns outros nomes, que a pessoa tem um chip, então está chipado ali, tem que arrancar aquele chip, para não ter problemas no futuro. Certo dia eu chegava em uma repartição, onde eu tenho um cunhado, que tinha lá na parede, oração para manter o ambiente saudável. Eu aí fiquei rindo. Alguém chegou para mim e disse, o senhor está rindo de quê? Eu digo, vocês fazem coisa errada o tempo todo. Agora vão fazer uma oração para o ambiente estar limpo. Ah, que isso daí? Basta que está todo mundo com o coração limpo, que vai estar tudo limpo. Todo mundo pensa positivo, que vai estar tudo positivo. Agora fica o colega querendo derrubar o outro, um pisando no outro, e depois oração para purificar o ambiente. Esqueça isso aí. E vamos fazer uma oração para que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo chegue para todos nós. Como ele disse, eu vos dou a minha paz, eu não dou a paz dos homens, eu dou a minha paz, que é uma paz perfeita, é harmoniosa. Basta de que a gente internalize essa paz. E vamos tirar o medo. Eu tenho medo. Medo de quê? Quando você tem medo, você entra em sintonia. É uma doença. Você entra em sintonia com a energia espiritual do bandido, como dizer assim. O espírito do erro. Aí você entra em medo com ele. Doença psicossomática, que isso aí já é de nossa mente. Ah, eu acho que eu vou ficar gripado.
Ora, você está convidando a doença. Ai, meu Deus, eu acho que eu vou ter uma dor aqui. Você está convidando a doença, esqueça isso. Eu tenho um amigo que às vezes ele sente uma dor, ele entra e se concentra assim, eu disse, está fazendo o quê? Eu disse, estou limpando minha dor, porque ele tem um poder mental muito grande. É quando eu digo, Jesus andou pelas águas, nós poderíamos fazer isso também. Não fazemos porque nós vivemos ainda em uma dimensão muito baixa. Terceira dimensão não é nada. Nós precisamos nos projetar, que podemos até alcançar a quinta dimensão. Mas do jeito que a gente quer a vida, vamos precisar de muitos Novembro Azul para que nos cuide. Cuide de nossa saúde. Por isso que hoje eu escolhi o tema, a saúde do homem numa visão espírita. Nós temos a nossa mudança de humor. Tem pessoas que tem dias que acordam, beleza. Tem outras que a pessoa mesmo diz, acorda chutando balde. Isso é nosso pensamento. Não é kármico, não é nada. É que a gente quer assim. Porque se vocês lerem no Evangelho a cólera, você vai ver que a gente não muda porque não quer. A gente quer ser assim a vida toda. Mas precisamos. Quando a gente sente uma pressão no peito, ai meu Deus, eu acho que eu vou morrer. Ninguém se massageia. Nós temos aqui o chakra cardíaco, que a gente precisa soltar ele, não deixar ele preso. Mas a gente não se importa com isso. Aí vou correndo para o médico. Médico, tome-lhe remédio. Estou com depressão, tome-lhe remédio. Aí você dorme bem. No outro dia de manhã a depressão disse, eu estou aqui. Você dormiu bem, mas eu estou aqui. Busque se autoconhecer. Busque a razão de a pessoa ficar doente. Porque nós não viemos para ser doentes. Nós nascemos para ser felizes. Talvez a gente traga alguma doença de outras encarnações. Esse é o problema kármico que, como eu falei aqui do senhor Epaminondas, nós podemos crescer na caridade e superar essas doenças. Mas nós não pensamos assim. Nós não trabalhamos nessa modalidade. Por isso que às vezes, minha gente, hoje mais do que nunca, o que tem pessoas de câncer, mas às vezes é dessa vida já que ela pega, através do ódio, da raiva. Nós temos uma verdade, Jesus disse, busque a verdade e a verdade te libertará. Mas nós temos a nossa verdade, e a nossa verdade a gente às vezes chega a dizer, comigo é assim. E não é assim. Uma orquestra, quando está tocando, se tiver um órgão desafinado, a música não sai boa. E às vezes nós temos desafinamentos terríveis que precisamos aprender. Aprender e aprender. Aprender da vida. Existe uma música que diz, é preciso saber viver. Pensamos a Deus, que Ele nos dê sabedoria para saber viver. Tiremos de nós as ilusões. Tiremos de nós as ilusões. A gente fica iludido, achando que temos que fazer o que queremos. Quando a questão 459 do Livro dos Espíritos nos diz, quando Kardec perguntou ao Espírito da verdade, pode os Espíritos interferir em nossa vida? Eles tanto pode, que são eles que nos conduzem. Mas acontece que como é que um espírito de luz pode me conduzir se eu penso mal? Eu atraio mal. Se eu pensar positivo, eu vou ter irmãos comigo de luz, positivos, nos instruindo, nos orientando. Mas se eu penso mal, eu vou ter irmão do mal trabalhando comigo. Meus irmãos, vamos buscar aprender.
Vamos aprender as oportunidades que os Espiritismos nos dá para servir, para aprender, para estudar. Porque a grande obra de Kardec é o início. Ele disse para a gente: amai-vos e instruí-vos. Existe um leque de estudos de tantos irmãos espirituais que passaram por aqui e vieram fazer sua psicografia, nos dizendo: sigam por aqui. Mas a gente não fala sobre isso. Eu contava uma vez com uma senhora falando para ela: o que é que a gente vai no cinema? Que filme a gente vai assistir? Porque se o filme for de violência, o cinema está lotado. Ela aí disse: não, eu fui no cinema um dia desse e assisti um filme muito bom, lindo. Eu disse: quantas pessoas tinha? Tinha umas 10. Eu digo: só que o que tinha aí de violência, o último brasileiro que teve aí, bateu recorde de bilheteria, porque tinha tiro. Por isso que hoje nós temos que viver com a violência. Porque às vezes é que sai de nossa boca, de nosso coração, de nossa mente, violência. Pensemos nisso. Pensemos que existe uma vida melhor quando Jesus chegou perante a Pilatos e disse: meu reino não é desse mundo. Eu vim aqui dar um testemunho da verdade e todo aquele que segue a verdade escuta a minha voz. Pensemos nisso, meus amigos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine, nos oriente e nos ensine a viver. Que Jesus fique com todos. Que assim seja.